A nossa equipe é formada pela Carol, pela Camille, pelo Matheus, pelo Heitor e por mim. E nesse trabalho a gente ficou responsável por falar sobre o etnocentrismo. Eu vou começar falando aqui sobre o que é e como ocorre o etnocentrismo. O etnocentrismo é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas. O etnocentrismo ele ocorre porque nossa compreensão do que seria a existência dificultando nossa capacidade de perceber a diferença como algo normal. Isso porque ele coloca um grupo étnico no centro de tudo, limitando ou impedindo qualquer outra possibilidade de existência. Resumindo isso tudo, posso dizer que o etnocentrismo é uma forma de considerar o seu grupo étnico, sua nação ou nacionalidade, mais importante que qualquer outro no mundo. O etnocentrismo pode relacionar-se com a intolerância religiosa, racismo e xenofobia, elementos que não são a mesma coisa, mas podem ter semelhanças. Então eu vou falar deles dividido para não dar confusão. E primeiro eu vou falar sobre etnocentrismo e racismo. Já sabemos que o etnocentrismo denomina uma classificação por etnia, e o racismo parte por uma noção de raça que foi produzida ao longo dos anos. E antigamente, a sociologia e a antropologia acreditavam que a espécie humana era classificada por diferentes raças hierarquizadas. Então, basicamente, seria uma superior e a outra inferior, e sabemos que a superior seria os brancos. Esse entendimento do etnocentrismo em questão de tudo que eu já falei, e em questão do homem branco europeu, justifica a exploração dos povos africanos, nativos, asiáticos e entre outros. Agora eu vou falar sobre etnocentrismo e a xenofobia. Para quem não sabe, xenofobia seria basicamente a aversão ao que é estrangeiro. E a visão do etnocentrismo em questão dessa xenofobia seria o que os estrangeiros são inferiores por ter religião, hábitos e outros aspectos culturais diferentes. Agora, o último e não menos importante, etnocentrismo e intolerância religiosa. Etnocentrismo religioso é assim que pode ser classificado quando a religião de outro é vista como errada ou inferior. Exemplos de etnocentrismo. Um exemplo que podemos utilizar é a colonização das Américas, que iniciou sustentada por fiéis etnocêntrico. Aliás, qualquer movimento que se pretende colonizar um local habitado por outros seres humanos é etnocêntrico. Um trecho da carta escrita por Pedro Magalhães Gandavo, historiador português do século XVI, para o rei de Portugal, exemplifica a visão etnocêntrica dos portugueses sobre os brasileiros. Abre aspas. A língua que usam, toda pela costa, é uma ainda que certos vocábulos difere de algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras, convenha não saber, não se acha nela nem F, nem L, nem R, coisa digna de espanto. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente. Fecha aspas. Essa visão expõe uma hierarquização de culturas que inferioriza o povo nativo do Brasil e estabelece o ponto de vista europeu como superior arbitrariamente. Outro exemplo de etnocentrismo que podemos usar é a visão que o continente africano é atrasado, devastado por mazelas e pela fome. Se ainda há fome, miséria e doenças na África subsaariana, isso é consequência da exploração europeia, que além de tomar os recursos naturais daquele continente, estabeleceu uma divisão de estados nacionais, que forçou tribos rivais a conviverem juntas, ocasionando guerras civis sangrentas e intermináveis. Um exemplo marcante de etnocentrismo que ocorreu durante a história foi no governo de Hitler, na Alemanha, que julgou existir uma superioridade da suposta raça ariana branca em relação às demais, o que justificava a apreensão e expulsão e até a morte de povos de outras origens, em especial os judeus. Bem, eu irei falar sobre as consequências do etnocentrismo.
Uma das consequências é a intolerância, já que uma pessoa etnocêntrica é incapaz de aceitar e entender as ideias e os costumes alheios, e de observar a realidade a partir da perspectiva do outro, e não apenas da sua própria. Outra consequência grave é a presença de uma ideia de superioridade que é construída. Assim, um determinado país não se sente no direito de impor seus aspectos diante de outro, seja lá eles culturais ou religiosos, interferindo assim de forma preconceituosa no meio. O que fazer para acabar com o etnocentrismo? Podemos acabar com o etnocentrismo dando nossa visão de mundo, reconhecendo e respeitando todas as formas de cultura que há no mundo, estimulando políticas e estudos de conscientização,